Mano, eu fiquei apavorada quando eu vi que o livro que ia cair no primeiro exame de qualificação era o Laços de Família da Clarice Lispector, mais especificamente o Conto Amor. Isso eu já não entendo nada que essa mulher escreve. Quem dirá resolver uma questão sobre isso? Essa foi a mensagem que eu recebi de uma aluna muito querida, logo assim que a UERJ divulgou que pro primeiro exame de qualificação ela ia cobrar o Conto Amor da Clarice Lispector. E eu disse pra ela, veja a coisa que eu estou dizendo pra você agora. Meu amor, não precisa ter medo, porque quem é aluno da Alana não tem medo de Clarice Lispector. E com esse vídeo eu declaro aberta a primeira aula sobre Clarice Lispector, totalmente gratuita, disponível aqui no YouTube pra vocês conseguirem o tão sonhado conceitual. Vamos estudar juntos. Então nesse vídeo eu vou te ajudar a entender tudinho desse conto e pensar já naquilo que é importante a gente ficar ali de orelhinha em pé, considerando que a UERJ pode cobrar da gente. Porque afinal, nesse momento aqui, você não tá lendo esse conto por diversão. Você tá lendo pra acertar as questões da sua prova e é isso que eu vou fazer com você. E só pra lembrar que essa é a primeira aula de uma série de aulas que eu vou liberar, incluindo aulas com questões de modo totalmente gratuito. Então se inscreve nesse canal maravilhoso pra você não perder. Vamos começar a conversar. Olha só, no vídeo em que eu falei pra você sobre os livros que a UERJ cobrou no vestibular desse ano, eu já falei mais ou menos qual é a história do Conto Amor, eu vou deixar passando aqui pra você que não assistiu esse vídeo. Mas basicamente, esse conto, ele vai contar a história da Ana, que é uma mulher que trabalha ali na sua casa, cuida da sua família, cuida do seu marido, como muitas mulheres no Brasil. E aí, um belo dia, a Ana está no bonde e ela vê um cego comendo chiclete, mascando chiclete. Porém, aquilo vai ser surpreendente, vai mudar completamente a cabeça dela e a percepção dela da realidade. Isso vai gerar toda uma série de questões que provavelmente a UERJ vai cobrar pra você, então vamos falar dessas questões. Primeiro ponto que você precisa ter em mente na hora de ir para o seu primeiro exame de qualificação. Nesse conto, a Ana, ela vive uma vida que ela é organizada, previsível. Então ela limpa a casa, né? Tem um trechinho. Ela fala, por exemplo, que tava tudo super brilhante porque ela tá sempre limpando, sempre fazendo o papel do destino de mulher. Lembrando que eu tô usando essa expressão destino de mulher porque ela aparece no conto. Não é uma expressão que eu tô escolhendo, pelo amor de Deus. E a Ana, ela tá acostumada a fazer isso, essa é a rotina dela. Tanto é que tem um momento em que essa rotina ela é quebrada e a Ana, ela fica meio perdida, assim, porque quando ela não tem mais nada pra fazer dentro dessa rotina, isso automaticamente leva ela a um contato com ela mesma em essência. Vamos dar uma olhada nesse trechinho. Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde. Olhem essa expressão. Quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava, com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía, então, para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite com a sua tranquila vibração. De manhã, acordaria aureolada pelos calmos deveres. Essa cena, ela mostra pra gente essa rotina completamente previsível e estruturada em que a Ana faz tantas coisas e que ela não tem tempo para pensar, né? Para ter contato consigo mesma. Por isso que a gente tem essa expressão aqui, né? Hora perigosa. Por quê? É o momento em que a vida doméstica, ela não tem mais aquelas funções. A Ana se vê sem uma função programada ali para a rotina doméstica. E isso talvez até mostre pra gente o vazio simbólico que já está ali dentro da Ana, né? A fragilidade desse confronto com a existência, quando ela está percebendo que ali ela está desempenhando papéis, e quando esses papéis acabam, quem é a verdadeira Ana? Então, esse Hora Perigosa, ele já dá um lampejo pra gente, no conto, do que a gente vai ver lá na frente, que é todo aquele conflito existencial que a Ana vai viver. Então, aqui nós vemos que a Ana, ela faz um monte de funções, tem um monte de funções, mas no momento em que essas funções acabam, isso começa a se tornar uma hora perigosa, né? Um momento perigoso, porque é ali, naquele momento em que ela não consegue mais estar naquele estado de alienação emocional, aquele momento em que ela não sente, ela não pensa sobre o que existe dentro dela. E é justamente esse momento da previsibilidade, dessa rotina que impede que a Ana lide com as suas emoções, com os seus sentimentos, que vai ser rompido a partir da visão do cego e do momento de epifania. Isso, gente, nem é uma coisa assim totalmente nova, porque muitos textos da Clarice, principalmente no Laços de Família, eles trazem essa questão das mulheres e das vivências dessas mulheres. Só que a vida da Ana vai dar uma sacudidinha. Por quê? Porque essa imagem do cego, ela vai levar a Ana para um momento de epifania. Presta atenção que você vai me agradecer por estar falando disso com você nesse vídeo. Anota o que eu tô te falando, você vai voltar aqui no meu canal para me agradecer. E o que é epifania? Essa palavra epifania, ela remete a um momento de descoberta, sabe? Como se fosse um estado. Quando alguém, por exemplo, entende uma parada
parada muito importante da sua vida. Fala, caraca, tive uma epifania, tive uma iluminação. Então a epifania é uma coisa que ela acontece de repente, não é uma parada planejada, né? E dá esse estalo na sua cabeça. E a Ana, quando ela começa a questionar a sua vida, as suas vivências, ela está passando por esse processo que leva a uma reflexão super existencialista. Então, será que a Ana tá fazendo escolhas conscientes de estar ali? Será que ela tá dando sentido à sua própria vida? E esse sentimento vai gerar nela uma série de angústias, questionamentos. Tanto é que no vídeo da semana que vem, que a gente vai falar de possíveis questões para sua prova, nós vamos falar bastante sobre as antíteses, os recursos que ela usa, né? O recurso da sinestesia, porque todos eles vão expressar com muita clareza esse momento de angústia, de conflitos internos que ela tá vivendo. Porque, na verdade, a questão da Ana não é só o que ela tá vivendo, né? Tipo, eu sou uma mulher que tá cuidando da casa, do marido, dos filhos. Mas sim, a questão de, será que isso foi uma escolha consciente? Ela escolheu viver essa vida? Ou esse é o destino de mulher que foi imposto a ela? Então, naquele momento ali, a Ana vai ser levada a questionamentos sobre a sua existência, sobre as suas experiências, sobre a sua rotina, que até então era previsível, ela fazia todo dia a mesma coisa. Mas ela é previsível porque ela escolheu que fosse assim? Será que ela não tem um papel na construção desse destino? Até essa parada do cego, ela é muito interessante, porque isso é uma coisa que a Clarice faz em vários outros textos também. É uma parada do cotidiano, uma parada banal, mas que vai ser responsável por uma grande crise existencial, ou uma reflexão, ou uma mudança, uma transformação, algo que desestrutura ali aquela realidade daquela personagem, daquela vivência. Você quer saber um segredo? Epifania não estava no edital da UERJ nos conteúdos programados, mas eles colocaram esse ano. Então isso provavelmente vai vir sim como uma questão na prova de vocês. Eu tô até adiantando o conteúdo do vídeo da semana que vem. Inclusive, por falar em questões, eu lancei pra vocês, como todo ano, um e-book de questões. São 50 questões inéditas, todas sobre o conto amor, preparadas por mim pra te ajudar a chegar no seu tão sonhado conceito A. Esse e-book já está disponível lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui nos comentários pra você também, tá bom? E além do e-book, a gente vai ter também os aulões sobre o conto amor. Mas me segue lá no Instagram pra você não perder. É interessante também a gente pensar que essa ruptura, ela ocorre de modo inesperado. Então a gente tem um acontecimento pequeno, né, banal, que gera uma ruptura num processo que ela tem ali de rotina, de sequência, inesperada, porque ela está simplesmente no bonde, e ao mesmo tempo, irreversível. Como que ela vai desver todos os conflitos que estão sendo gerados ali sobre a sua própria existência, sobre uma perspectiva existencialista. É interessante porque ela vai começar a relatar essas contradições até no modo como a Ana observa a paisagem. A gente sabe disso por conta da onisciência narrativa. Esse narrador é um narrador observador onisciente. O que isso quer dizer? Esse conto, ele é narrado em terceira pessoa, mas é um narrador que sabe o que se passa na cabeça da Ana. Isso vai ser muito importante porque a Clarice, ela usa com frequência a estratégia do fluxo de consciência. Mas a gente vai falar disso já e vamos falar na semana que vem também, na nossa aula sobre o que pode virar questão. Então é interessante que quando ela tá ali no Jardim Botânico, a natureza tá refletindo muitos desses conflitos. Por isso que essa cena, ela é muito narrada com essas antíteses, com essas sinestesias. As coisas que seriam descritas como bonitas em um jardim, elas dão náusea. Os frutos, eles são tão doces que eles estão apodrecendo. E essa metáfora dos frutos, ela já aparece com os filhos da Ana, né? Então nós temos diversos momentos. E essa linguagem que foge desse tradicional, né, que vai ser muito poética e muito característica da Clarice, ela envolve recursos que muito provavelmente a UERJ vai cobrar de você e que a gente vai falar na semana que vem. Então prestem atenção a todas essas construções atreladas à Ana, que é uma pessoa com uma rotina previsível, organizada ali, ela faz tudo o que foi imposto a ela pela sociedade, mas um cego, mascando chiclete, desestabiliza tudo isso. Que mexe aqui, ó, ela começa a confrontar a sua existência, sua perspectiva interna sobre ela mesma e sobre a sua vida. Atenção aos simbolismos, muito provavelmente as metáforas que a Clarice constrói, as metonímias vão ser cobradas na prova de vocês. E aí o recurso linguístico do discurso indireto e livre, ele é muito importante, porque ele contribui diretamente para a construção da visão de fluxo de consciência. O fluxo de consciência, ele mostra justamente esses pensamentos da personagem de forma intensa, espontânea. Então eles vêm surgindo, papapá. Você pode perceber que as frases, elas muitas vezes aparecem justapostas, não tem um conectivo ligando ali aquelas frases diretamente. Então, mesmo sendo um conto narrado em terceira pessoa, é como se a gente estivesse na cabeça dela, acompanhando esses pensamentos que não são lógicos, não seguem uma sequência lógica e que vem um turbilhão. Em vez de seguir uma lógica, essas ideias, elas vão aparecendo pra gente, esses pensamentos, livremente. Os próprios questionamentos que ela faz. Então, o que a UERJ pode cobrar dentro disso? Repetições, por exemplo. Recurso de gradação. Olha, essas frases aqui, elas estão uma do ladinho da outra, não tem um conectivo ligando, mas se tivesse, qual conectivo seria esse? Ele daria a ideia de quê? A recorrência de algumas estruturas linguísticas, como, por exemplo, a recorrência de frases interrogativas, muitas vezes sendo usada para construir esse fluxo de consciência. Tem uma questão no e-book que fala exatamente disso. E esses pensamentos da Ana, eles vão aparecer sem filtro. Então, nós vamos ver
ela pensando, sei lá, na visita que vai chegar em casa ali pra jantar, mas ao mesmo tempo um monte de sensação, a náusea constante, as emoções, os questionamentos. Então reparem que é uma escrita que ela é subjetiva. Não é uma narrativa em que você vai acompanhar simplesmente um decorrer de ações, né? Coisas que acontecem ali, um relato das coisas que acontecem. Mas a gente vai ver também toda a decorrência desse instante de epifania que gera as dúvidas, os conflitos, as sensações conflitantes da Ana. E aí, como esse vídeo já tá ficando grande, como eu falei, né? Nós vamos ter mais vídeos sobre Clarice Lispector aqui. Uma coisa que eu acho importante pra gente encerrar e que você não pode esquecer. No final do conto, por mais que a Ana volte pra casa, seja com seu marido, e tem aquela cena super simbólica do fogão, que aparece no início do conto e fecha também o conto como se fosse um ciclo, as coisas estão diferentes. É como a metáfora dos ovos quebrados no bonde. E o que não tem o que ela fazer enquanto a gema escorre. Alguma coisa foi mudada dentro dela. Então, o conto ele não se encerra com a Ana voltando pra casa, tipo, ai, tudo bem. As coisas voltaram ao normal. Não. Ela volta pra casa sim, ela tá ali com o marido sim, tem o estalo do fogão sim. Acontece tudo isso, mas ela é quem apaga a pequena flama do dia. Afinal, algo foi mudado. Ela ainda está naquele estado de inquietação. Então, as coisas não voltam pro mesmo estado. Talvez isso indique, né, que ela volta pra aquela situação, só que ela volta mais consciente. Ela volta por meio de uma escolha que é dela. Ou às vezes nem foi uma escolha, né? Mas existe ali um processo de epifania que vai mudar alguma coisa dentro dela. E esse final, ele é meio aberto nesse sentido, né? Assim como muitas coisas da Clarice Lispector. E é por isso que se nós pudéssemos sentar, tomar um cafezinho, inclusive me convidem se vocês quiserem, pra debater sobre Clarice Lispector, seria, assim, um dos maiores prazeres que vocês poderiam me proporcionar. Por quê? Porque é louca quantidade de significações que os textos da Clarice podem trazer e reflexões que eles trazem não só sobre as personagens, mas sobre a nossa própria vida. Porém, você está estudando esse livro para fazer uma prova, então a gente tem que pensar com a cabeça da prova. E é por isso que nós teremos os 2 aulões baseados no Conto Amor. Se você quiser participar, vai lá pro meu Instagram pra você acompanhar as inscrições, porque as vagas são limitadas. E mesmo que você não vá participar dos aulões, eu aguardo você aqui no próximo vídeo pra gente conversar sobre aquilo que pode virar questão, aquilo que é a carinha da UERJ cobrar de você numa questão, tá bom? Beijo grande pra vocês, tchau!